Eu de hoje estamos recebendo Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça. Ele veio falar sobre impunidade. Marcelo, é um prazer estar com você aqui hoje. Bem-vindo ao Justo Eu. Prazer é meu. Bem-vindo, Marcelo. Bom, no Brasil a gente prende demais? Essa é uma boa pergunta, né? Ou talvez uma provocação. A gente ouve muito isso, né? Dessas ONGs aí, dessas pessoas que se apresentam como especialistas em segurança pública, sem nunca terem atuado na polícia, na justiça criminal, no sistema prisional, né? Essa afirmação que eles fazem de que o Brasil prende demais é um absurdo, é um disparate completo, né? Nós temos, por exemplo, chegamos no ano passado a 62 mil homicídios por ano. Homicídios e latrocínios, né? Tudo somado, passamos de 62 mil. E nós não temos um número oficial, mas quem atua nessa área, né, trabalha com um índice de apuração, na média nacional, de alguma coisa em torno de 8%. Né? Então, isso significa que, anualmente, alguma coisa em torno de 55 mil crimes entre homicídios e latrocínios são cometidos, né? 92% desses 64, dá uns 55 mil, mais ou menos, nos quais o homicida, o criminoso, não é que ele não seja preso, ele não é sequer identificado, ele não é incomodado com uma intimação para comparecer a uma delegacia de polícia e prestar esclarecimentos. Como é que se pode dizer que num país assim se prende demais, não é? No estado do Rio de Janeiro, no biênio 2015-2016, nós tivemos 360 e poucos mil, eu não sei o número exato de cor, mas é alguma coisa na casa dos 360 e poucos mil registros de ocorrência de roubo. Roubo, só roubo, não furto. Então nós tivemos, evidentemente, 360 e poucos mil inquéritos instaurados no estado do Rio de Janeiro, nesses 2 anos, por crime de roubo. A autoria foi apurada em 6.600 e pouco. Isso dá um índice de 1,86% de apuração. O que significa que, né, em menos de 2% dos roubos registrados, né, não estou nem falando da subnotificação, que é imensa, mas nos roubos registrados, né, nós tivemos menos de 2% dos assaltantes identificados, né, que dirá presos. Então, o Brasil prende demais, prende menos de 2% dos assaltantes, né? Então, quem fala isso gostaria que fossem presos o quê? 1%? 0,5%? Ninguém? Né? É uma coisa completamente desconectada da realidade. Recentemente, uma amiga minha teve a casa assaltada em São Paulo e ela comentou comigo assim, eu fui na delegacia e eu falei pro delegado o seguinte, eu não mexi em nada, as digitais estão todas lá. Eu pensei, assim, que a gente não tem, né? Mas acontece de identificar. Você sabe que outro dia, num processo, olha que sorte, que sorte de tudo, né? Da investigação e não do réu, a sorte. Eles beberam uísque. E as garrafas de uísque eram as garrafas que eles tinham comprado para o casamento, então ninguém mexeu. E eles beberam uísque e largaram as garrafas na fuga ali na lixeira. E a vítima do roubo viu as garrafas e falou para a polícia, olha, a digital que tiver ali é a digital de quem me roubou, porque nenhuma outra pessoa encostou nessas garrafas. E por aí você vê como uma providência relativamente simples, porque a impressão digital é uma técnica de investigação do século XIX, né? Então, como uma providência simples, que é colher impressões digitais no local do crime, ajudaria, né, a melhorar esse índice de apuração. Eu digo ajudaria porque eu fui promotor do Tribunal do Júri, né, e o nosso público acho que é basicamente da pessoal da área jurídica, mas para quem não é, né, o júri no Brasil lida fundamentalmente com homicídio. E eu, trabalhando no júri de 1988 a 2012, 24 anos, sabe quantas vezes eu vi um inquérito ou processo em que tivessem sido colhidas impressões digitais no local do crime? É uma coisa inacreditável. Nenhuma. Zero. Não é?
Então, quer dizer, esse tipo de providência, hoje em dia aqui no Rio, isso melhorou com a criação da divisão de homicídios, que vai ao local, que colhe digitais, né? E por que não se fazia isso? Porque não havia, né, por incrível que pareça, não havia material suficiente, né, para a colheita de impressões digitais, né? Então, são providências relativamente simples, que não exigem, né, nesse caso, alteração da lei, né? Não só precisa ter recursos, precisa ter estrutura, precisa ter policiais que possam ir rapidamente ao local. A questão do tempo. Também está saindo. Não se investe em perícia. Perícia tá, né? Você tem bons peritos, você tem bons policiais, vocês não têm recursos, né? Tem estados que eles não sabem nem se vão receber os salários no final do mês. Estão desviados. Pois é. E vem cá, da época do júri, né? Eu me lembro que a gente trabalhou junto lá no 3º Tribunal do Júri há algum tempo atrás. De lá para cá, o que mudou em termos de segurança e política criminal? Como é que você analisa, Sam? O que era antes e como está hoje está muito pior. Sem dúvida, né? Os índices de homicídio, né? Já que você falou no Tribunal do Júri, os índices de homicídio têm subido de uma maneira assustadora, né? E aí a gente está falando não só de números absolutos, né? A população de um país aumenta e o número de homicídios aumenta na mesma proporção, isso aí é relativamente normal. Mas nós estamos falando aqui dos números relativos, quer dizer, da taxa anual de homicídios por 100 mil habitantes, né? Nós estamos chegando a 30 homicídios por 100 mil habitantes na média do Brasil. Em algumas capitais, especialmente em algumas capitais do Nordeste, mas não só, né? Nós temos índices acima de 40, acima até de 50, o que é considerado índice de zona de guerra, né? Então, assim, é uma situação absolutamente assustadora. E eu tive a oportunidade de, agora há poucos dias, estive em Porto Alegre, fui convidado para um seminário internacional de segurança pública e nós tivemos lá, no mesmo painel que eu participei, um ex-xerife, né? O xerife é o chefe de polícia, né? O nome que eles dão lá, da cidade de Los Angeles, né? E ele nos mostrou a evolução do índice de criminalidade nos Estados Unidos a partir dos anos 80, 90, principalmente ali a partir da virada dos anos 80 para 90. Homicídios, roubos, estupros, furtos, criminalidade em geral. Ele nos mostrou vários gráficos, né? Criminalidade nos Estados Unidos como um todo, criminalidade no município de Los Angeles, onde ele atuou na polícia por mais de 30 anos, ele está aposentado agora, criminalidade específica com relação ao homicídio. Uma série de gráficos. Você olha para todos os gráficos, né? O desenho é sempre o mesmo, assim, né? Uma diagonal, começando lá em cima, nos anos 80, 90, e não é caindo, não. É uma coisa impressionante, é despencando a partir, principalmente, da década de 90, quando, primeiramente, a cidade de Nova York, e segurança pública lá é atribuição das prefeituras, né, do município, ou pelo menos a polícia, né? O município tem a sua polícia, então tem a LAPD, da qual ele fez parte, a Departamento de Polícia de Los Angeles, o famosíssimo Departamento de Polícia de Nova York, né, NYPD. E a partir da prefeitura de Nova York, na época o prefeito era o Rudolph Giuliani, eles implementaram o que se convencionou chamar de política de tolerância zero, né? A partir da obra do professor James Wilson, que é Broken Windows, né? O artigo que ele escreveu, publicou na época, Janelas Quebradas, dizendo que a tolerância com a infração de menor potencial ofensivo, a desordem, vai naturalmente conduzir à prática de delitos cada vez mais graves, né? Por isso o nome, né, de janela quebrada, né? Porque o sujeito começa jogando uma pedra na janela de um apartamento em um conjunto habitacional numa área sem policiamento, sem ordem, mal cuidada, abandonada, e nada acontece. E aí ele volta na semana seguinte, a janela continua quebrada, né? Nem consertaram o vidro.
E ele, aqui não tem, né? Não vai dar em nada, então eu vou pular aí dentro, vou furtar uma bicicleta. Então ele passa, né, do dano para o furto, depois ele consegue talvez uma arma, entra lá de novo e pratica um roubo, volta lá para roubar mais alguma coisa com essa arma, alguém resiste e ele mata, e aí nós passamos do dano para o furto, do furto para o roubo, do roubo para o latrocínio. Né? E é uma coisa curiosa que eu até mencionei, né, na minha exposição, que o pequeno delito que acabou dando nome a essa teoria, né, da janela quebrada, é aquele que no Brasil nós chamamos de crime de dano, né? Você pega, né? Só disso. Né? Só para implicar, ele joga pedra lá para quebrar o vidro da casa dos outros. E na mesma época em que a polícia de Nova York, a prefeitura de Nova York, põe em prática essa política de tolerância zero, dizer, não, o sujeito que quebrou a janela do vizinho vai ser punido, vai cumprir pena, né? Claro que proporcionalmente ao que ele, né, praticou, mas vai cumprir pena. Porque ele tem que haver uma resposta do Estado, ele tem que se sentir intimidado. Né? E o que aconteceu com o Brasil? Em 1995 foi aprovada a Lei 9.099 dos Juizados Especiais, que dizia, né, como diz, que o seu objetivo era evitar a pena de prisão. E a janela quebrada aqui estaria no juizado, está no juizado especial, né? Porque é o crime de dano, né? Então faz-se uma transação e o sujeito paga uma multa ou compra umas cestas básicas, enfim, uma pena que vai incomodá-lo, né, muito pouco, né? Ou nada, né? Eu tive um caso muito triste lá no Terceiro, será que foi na época que você estava lá? Não sei, agora não lembro, mas é um rapaz que ele era homossexual, tinha um namorado, esse rapaz era rapaz tinha uma vida toda certinha, estudava, trabalhava, morava com os pais e acabou tendo esse relacionamento com um sujeito muito esquisito, né? O sujeito não era um bom sujeito. E ele então termina esse relacionamento em determinado momento e o outro camarada não se conforma e começa a telefonar para a casa dele, né? E fala com os pais dele, né? Olha, o seu filho, vocês não sabem, mas ele é homossexual e ele não quer mais saber mais nada comigo, eu não admito uma coisa dessa, eu vou matá-lo, né? E não vai dar em nada. Ele deve ter estudado o Código Penal, porque ele dizia para a mãe, todo dia ele infernizava a vida da família. Eu vou matar seu filho, só vou cumprir 1/6 da pena e vou para a rua. E aí eles fizeram, né? A família do rapaz fez o que a lei manda fazer, né? Foram na delegacia, ameaça é crime de menor potencial ofensivo, juizado especial, lavraram o termo circunstanciado, foi marcada uma audiência preliminar, o autor da ameaça foi lá, fez uma transação penal e ele foi condenado à terrível pena de comprar 3 ou 4 cestas básicas, né? Ele foi lá, cumpriu a pena, comprou as cestas básicas, isso foi em maio, né? Em junho ele foi para a porta do rapaz e o matou a facadas, na frente dos pais. Cumpriu a ameaça. Qual foi o poder de intimidação que teve essa pena que ele recebeu? Nenhum, né? Nenhum. Então, no Brasil, por exemplo, quando se trata da questão do feminismo, da lei da violência doméstica, acabou essa história de resolver com cesta básica, porque na cabeça dos homens era isso, eu resolvo com a minha mulher em casa meus assuntos e se der algum problema na justiça, eu pago uma cesta básica, então isso não vale mais. É o famoso não vai dar nada, né? Agora, no caso da demais área da criminalidade, continua resolvendo com cesta básica. Quando a gente tem uma lei que se presta a controlar a atitude do cidadão, como foi a lei seca, as pessoas mudam seus hábitos. Sim. E passam a andar direitinho ali dentro daquela norma jurídica, sabendo que se isso não acontecer, vai perder a carteira, vai pagar uma multa que dói no bolso. Mas o problema é a lei ou é a mentalidade? É o conceito isso que você está falando é o conceito, né, que em criminologia a gente trabalha, ameaça crível, né? Quer dizer, você que está ali na blitz da lei seca, acredita que aquela ameaça vai se concretizar. E vai mesmo, né? A experiência mostra que vai, né? A ameaça, a ameaça da lei penal, né? Ela raramente se concretiza, né? O Gary Becker, que foi prêmio Nobel de Economia, ele estudou a economia do crime, né? Ele diz o seguinte: todo criminoso, o crime é uma escolha racional, né?
A não ser, obviamente, você vai ter aqueles casos de doente mental, enfim. Mas, de um modo geral, o crime é uma escolha racional. E o criminoso, né, ele se faz duas perguntas antes de decidir se vai cometer o crime ou não. A primeira é, quais são as chances de eu ser pego? E a segunda, se eu for pego, o que vai acontecer? Então, olha qual é a situação hoje, né? Imagina um assaltante do Rio de Janeiro. Qual a chance que eu tenho de ser pego? 1%. Se eu for pego, o que vai acontecer? Né? O que acontece com esse 1% que é pego? É condenado a uma pena se for primário, né? Até abril era basicamente de 5 anos e 4 meses, né? 4 anos pelo roubo, mais um terço pelo emprego de armas, isso no roubo à mão armada, né? Que é a regra hoje em dia, né? Convenhamos. Então ele pegava 5 anos e 4 meses, você pode dizer, 5 anos e 4 meses é uma pena razoável, talvez seja e tal, mas não é nada disso, né? Isso aí é o que diz a lei, né? Aí vem a lei de execução penal e diz que ele vai cumprir 1/6 dessa pena em regime fechado, se é que já não vai ser condenado ao regime semiaberto no início, porque a pena é inferior a 8 anos. Então ele vai cumprir 1/6 de 5 anos e 4 meses. São 10 meses e 19 dias. E aí ele vai para o semiaberto. E o que semiaberto tem significado na prática no Brasil? Vai para a rua, né? Vai para a rua, praticamente sem fiscalização. E eu descobri nessas andanças aí pelo país, né, que em alguns lugares a coisa é pior, né? Em Porto Alegre, os colegas de lá estavam me dizendo, a regra lá é condenar o assaltante à mão armada já no regime inicial semiaberto. E como lá não tem semiaberto, o sujeito simplesmente vai para casa. Eles dizem que é o preso nas nuvens, ele está na nuvem ali. Como a nossa situação aqui da prisão albergue, que não tem, e aí fica em casa. Exatamente. Lá já começa... Já pior, a albergue é no regime aberto, né? O negócio já está ruim lá no semiaberto. Você imagina, o sujeito apontou uma arma para você, no sinal, levou seu carro. Quer dizer, o que ele leva é o de menos. Se ele leva seu carro, se ele leva sua... O problema é que ele apontou uma arma para você com o dedo do gatilho, você correu o risco de morrer durante algum tempo ali, né? E aí ele é condenado a uma pena de 5 anos e 4 meses e vai para casa. Então, Isso é muito difícil de entender até pra gente que é do direito, né? Não, você imagina eu explicando isso para o americano lá no Congresso em Porto Alegre. Ele olha assim... É porque a mentalidade aqui é de um direito penal alemão, né? Que os estudiosos da nossa área de direito penal estudam as teorias alemãs, então a gente quer aplicar um direito penal alemão numa situação... Uma situação que nós estamos vivendo aqui, que está longe de ser a da Alemanha, né? Quais são os índices da Alemanha? Deve ser... Mas olha, é uma coisa tão terrível que não precisa nem comparar com a Alemanha, Estados Unidos. Se você compara com outros países não desenvolvidos, a diferença é assustadora. A Índia é um país pobre, né, gente? Não só pobre, como extremamente desigual, porque lá existe a divisão em castas, isso faz parte da cultura, né, e da religião indianas. Então, dificilmente você vai ter um país mais desigual do que a Índia. A Índia tem 3 homicídios por 100 mil habitantes por ano, é 1/10 do Brasil. Se a gente igualasse o índice de homicídio, 30, né? a gente tem 30 por 100 mil, eles têm 3, quer dizer, 1/10. Então nós temos 62 mil mortos por ano. Se a gente tivesse o mesmo nível da Índia, tinha 6 mil mortos por ano, salvava 54 mil pessoas. É um negócio assustador. Não, você pode comparar Paraguai, Uruguai, tirando a Venezuela, aqui na América do Sul, nenhum país tem índice de homicídio por 100 mil habitantes maior que o do Brasil. A Colômbia tinha, era Venezuela e Colômbia, mas a Colômbia já conseguiu diminuir. Então hoje a gente só perde da Venezuela, que convenhamos... Como um promotor de justiça, procurador de justiça, né, que você é, e nós juízes de direito, como conciliar também a questão dos direitos humanos com a questão da impunidade? Eu acho que a questão da impunidade, na verdade, representa uma violação dos direitos humanos da maior parte da população, por omissão do Estado. Quando o Estado se omite, né, quando o Estado deixa de prender os criminosos, deixa de manter presos aqueles poucos que ele prende por um tempo significativo, eu acho que está havendo uma violação de direitos humanos aí, quer dizer, o nosso direito à liberdade ambulatorial, o nosso direito à vida, né? Então, eu acho que também, claro que é necessário que a persecução penal, seja o inquérito, seja o processo, e seja também, depois disso, a execução da pena,
É necessário que as pessoas que delinquiram também tenham os seus direitos respeitados. O sujeito não deixa de ser titular de direitos porque está respondendo a um processo, porque foi condenado, porque está cumprindo pena, né? É evidente que o nosso sistema carcerário, acho que isso aí não é um consenso, né? As condições são degradantes, são subhumanas, né? Isso precisa ser modificado. Aliás, o sistema carcerário brasileiro hoje, basicamente, está entregue à administração, de fato, dos criminosos, não é? Você vê determinadas penitenciárias que o controle ali é pelo crime organizado, né? Juntando essa questão dos direitos humanos, eu acho importante a gente deixar destacado que criou-se uma imagem de que os direitos humanos seriam somente para aqueles que cometem crimes, né? E não dos outros humanos que são as vítimas dos crimes. Que são as vítimas, né? São as vítimas. Positivo e negativo. Pois é. Você pensa numa moça de 19 anos, né? Mãe solteira, que tem uma carrocinha de pipoca e ela, de noite, ela faz um supletivo no CIEP, ali acho que chama Tancredo Neves, o CIEP, acho que foi um dos primeiros. É ali na Catete. E aí quando ela sai, depois das 10 da noite, né? Ela vai caminhando até a Avenida Chile para pegar um ônibus lá para o bairro onde ela mora, né? Quer dizer, é uma pessoa que está batalhando, está vendendo pipoca de dia, está estudando de noite, tem uma filha, neném para sustentar e tal. E aí o sujeito, né, ela está indo com um colega dela de turma lá do supletivo, é um sujeito, né, que tem uma condenação por roubo à mão armada, que cumpriu um sexto da pena, já foi para a rua no semiaberto, né, pega uma faca e parte para cima dela para estuprá-la, né, e ela tenta reagir, o colega tenta defendê-la, ela morre esfaqueada e o outro rapaz vai parar no hospital seriamente ferido, né? Será que uma lei que deixa um criminoso desse voltar para a rua com menos de 11 meses de cumprimento, ele já assaltou alguém, ele já mostrou que é perigoso, ele já apontou uma arma para alguém, né? E aí ele volta para a rua 10 meses depois e, claro, vai continuar fazendo. Ou alguém acha que em 10 meses, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Então, não é uma violação dos direitos humanos dessa moça, né? Então... Eu fico muito triste quando as pessoas falam, não, o problema é da nossa justiça. Como, na verdade, a gente às vezes faz de tudo para conseguir melhorar alguma coisa, mas fica difícil. Nós temos um obstáculo, né? Nós temos uma lei. Não pode aplicar às vezes o que a gente acha justo, né? É o direito que a gente tem. Então, assim, a justiça... Exatamente, quer dizer... Isso eu falei antes, né? Num aspecto que eu acho muito importante para melhorar essa situação de criminalidade, que é um aspecto que não depende de reforma na legislação, que é você melhorar a capacidade de investigação da polícia para aumentar esses índices ridículos, né, de apuração. Mas há uma outra parte, que é essa que vocês estão mencionando. Você precisa modificar a lei. Não adianta você ter um índice excepcional de apuração. O meu amigo Mr. Parker, lá o americano lá do xerife de Los Angeles, me mostrou, não vou nem mostrar, até vergonha, né? O mais baixo lá é 59%, né? 59% de apuração no homicídio, enfim. E não adianta você melhorar o índice de apuração do roubo de 2% para 40%, se você vai continuar com uma lei que faz com que as prisões brasileiras tenham porta giratória, né? O sujeito entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, né? Então você vê os assassinos do menino João Hélio, estão na rua no semiaberto. A assassina dos pais lá de São Paulo, a moça lá, a Suzane, está na rua, né? Aí você vê qual a pena que ela foi condenada. 40 anos, quanto é que ela cumpriu? Menos de 10, né? No caso do João Hélio, mesma coisa, apenas de 40 anos, você já está na rua com menos de 10 anos. Não faz sentido. Né? Então você precisa... E olha que houve um esforço ainda na época da Daniela Pérez, né, para se implementar. Sim. Quer dizer,
Esse caso Daniela Pérez é um horror, né? Se você pensar na barbaridade que foi o crime e o tempo que os dois assassinos passaram na prisão... Conta da lei também, que na época não... Exatamente, né? E é uma lei que para vários crimes continua em vigor, né? A lei do 1/6 para progressão de regime não tem em lugar nenhum do mundo. Progressão de regime tem em poucos países do mundo, Espanha, Argentina, Portugal, uma meia dúzia. Agora, progressão com 1/6 de pena, essa só tem aqui. E essa mentalidade também desse xerife nos Estados Unidos, de valorização da polícia, como é que isso é lá e como é que está sendo aqui no Brasil? Você pode me falar um pouco? Sem dúvida, são visões muito diferentes, né, da carreira policial. A polícia lá depende, de um modo geral, da prefeitura, né? A polícia é ligada à prefeitura, embora eles tenham também polícias estaduais, tem lá as State Troopers, tem o FBI, tem uma série de órgãos federais. É interessante, nos Estados Unidos eles têm, se você contar quantas corporações policiais diferentes tem lá, a coisa está na casa dos milhares. Não é? Mas, de um modo geral, é evidente que isso vai variar de cidade para cidade, mas a carreira policial é bem remunerada, é valorizada, não é? É tudo que não acontece aqui, né? Quer dizer, aqui a polícia, em alguns estados, enfrenta dificuldades até para receber o salário, né? Mas não é só a questão do salário, você tem uma questão de infraestrutura que é terrível, né? Você tem a perícia, né? Não se investe como se deveria em perícia. Eu já mencionei a questão das impressões digitais, né? Exame de DNA, para não dizer que eu não tive nenhum, eu tive um processo em 20 e poucos anos em que se colheu material para exame de DNA e não se sabia fazer o exame. E o resultado da perícia foi inconclusivo, porque na análise, né, o sujeito falou, não posso chegar a qualquer conclusão porque houve erro na colheita do material. E o réu, que havia estuprado e matado uma menina de 7 anos, foi absolvido. Então veja só que coisa terrível, como é preciso evoluir, né, investir nessa área, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, durante os últimos anos, investiu-se muito investiu-se de forma errada, né, que basicamente foi contratação de pessoal na Polícia Militar por causa das UPPs, que era muito mais uma coisa assim de propaganda, né, do governo Sérgio Cabral, a meu ver, do que uma medida efetiva, tanto que fracassaram, e investiu-se muito pouco, na verdade não se investiu nada em perícia, tá? Em recursos científicos, tecnológicos para investigação, né? Inteligência, né, de modo geral. Exatamente, né? Isso é fundamental, né? Eu não gosto de repetir esse discurso aí da precisando de inteligência. É claro, a gente precisa de inteligência, mas precisa também da força policial, porque você, através da inteligência, você vai descobrir que o traficante está ali com a gangue dele e tal, mas aí, quando você descobrir que ele está lá, o que você faz? Você manda uma cartinha? Só poderia descer, por favor, para ser rendido. Então, claro que você precisa. O confronto é inevitável também, em muitos casos. Mas é lógico que você precisa de uma investigação, de uma... Como você falou aqui, é a estatística de guerra. Então, é de guerra. Você tratar uma estatística de guerra mandando flores e... Exatamente. Né? Exatamente. E tem uma lenda também sobre esse negócio do confronto. A polícia do Rio de Janeiro trabalha muito com confronto. O Fabrício, que é o delegado da Desarme, né, da Delegacia Especial de Armas, Munições e Explosivos, ele tem um trabalho, ele mostra, né, que em mais de 60% ou 70% dos casos, né, o confronto se inicia numa situação em que o policial militar está fazendo patrulhamento normal, não é operação, é patrulhamento do dia a dia, e é atacado por traficante. Aí você diz, mas tem muito confronto. O que o policial vai fazer? Está tomando tiro, o que ele vai fazer? Né? Vai deixar ali, né? Vai ser abatido ali, né? Então
não tem outra medida a tomar senão reagir. Aí você tem um confronto. Mas na grande maioria das vezes, isso acontece no contexto de um patrulhamento de rotina em que os policiais são atacados. Às vezes não tem noção de que essa situação agora é uma situação oficial. Em determinadas áreas a justiça não entra. Não entra. Tem um provimento 22, eu acho, né, da corregedoria, porque os oficiais de justiça não entram. Não entra. Sim, às vezes nem o que a gente faz? 22 Entrega a chave. Ele não dá a solução, porque fala que é para você chamar a polícia e tem determinadas situações que a polícia também não consegue. Você não vai também montar uma operação policial para trazer uma testemunha, não vai matar, sei lá, quantas pessoas para trazer uma para resolver uma questão. Mas essa que é a diferença, né? Às vezes eu ouço também essa turma aí dessas ONGs, né? Eu tenho um amigo que diz que as ONGs é tudo o mesmo grupo. Eles criam ONGs diferentes, mas se você for olhar, sempre a mesma meia dúzia de 3 ou 4 ali, né? E aí o discurso é o seguinte: nós precisamos rever essa guerra ao tráfico, né? Rever essa guerra ao tráfico é a senha para dizer precisamos parar. Deixa de atacar o tráfico, deixa correr, legaliza e tal. Porque isso é que é a causa da violência. Bom, olha só. Tem tráfico de drogas em Nova York? Duvido que não tenha, né? Todo mundo sabe. Você vai encontrar lá, se você procurar um traficante vendendo cocaína? Claro que tem. Você vai encontrar o traficante andando de dia pelas ruas de Manhattan de fuzil? Você não vai encontrar, né? Você vai durante um dia de semana à tarde, vai se deparar com uma situação em que a visitação à Estátua da Liberdade tenha sido interrompida, né, por causa dos traficantes de fuzil, né? Como a gente teve tem um mês, né? Sei lá, um pouco mais. No Pão de Açúcar. No Pão de Açúcar, né? Não vai. Quer dizer, o que vai acontecer se um traficante de fuzil passear pelas ruas de Nova York, ali em plena luz do dia, né? Quanto tempo, eu costumo perguntar, quanto tempo ele vai durar, né? Eu acho que nós estamos trabalhando aí com minutos e não com horas, né? Então, não se pode permitir um negócio desse. Então, o problema não é o tráfico, né? O problema é você permitir que traficantes armados, perigosos, ocupem áreas, né? Como você acabou de falar, né? Dominam áreas da cidade, né? que o Estado não chega, né? O Estado não consegue chegar. Que muita gente pensa como você, mas a maioria fica tímida no discurso, né? Assim, eu escuto mais o discurso das ONGs do que o... Não, e o discurso dessas ONGs, assim, para solucionar o problema, é agravar o problema, né? Quer dizer, como é que se criou o problema? Deixando que criminosos dominassem espaços da cidade. E qual é o discurso dessas ONGs? Com o desarmamento da população de bem. Então, assim, hoje em dia... A proibição da polícia de subir morro. A pessoa que vai assaltar, ela sabe que ninguém ali está armado. Isso é terrível. Né? Isso é terrível. Está armado naquele local. Não tem, está livre para fazer. Não tem lugar melhor para ser assaltante do que no Brasil, porque você tem praticamente a certeza de que a sua vítima vai estar desarmada. Eu ouvi outro dia, eu não tenho números para confirmar isso, então eu não sei se é verdade, mas de colegas que atuam na área criminal, a percepção, né, de que o que acontecia quando eu entrei lá atrás, né, no Ministério Público, né? Eu me lembro que eu comecei no Ministério Público de São Paulo, eu trabalhei numa comarca de veraneio, que era Caraguatatuba, do lado ali de Ubatuba, São Sebastião. E muita gente tem casa de veraneio, né? E o sujeito vai no verão, vai no feriado e tal, e aí fora da temporada a casa fica vazia. Eu tinha um número inacreditável de furtos, né, a residências de veraneio que estavam vazias. O ladrão aproveitava, estava vazio, entrava lá e tal, mas eram pilhas e pilhas de inquérito. E um número muito menor, mas nem se comparava, né, de roubos em casas ocupadas, né? Então, tinha gente na casa, o sujeito entrar armado, render todo mundo, acontecia, mas era um número mais tímido. Muito mais, mas não tinha comparação. Então, hoje, o que se diz é que essa proporção está se invertendo. Que o ladrão no Brasil, ele está preferindo pegar uma arma e entrar numa casa quando ela estiver
com os moradores lá dentro, porque aí ele te rende, ele te obriga a dizer onde é que estão os dólares, onde estão as joias. O trabalho dele, inclusive, que ele não tem que ficar procurando. E aí ele tem quase que a certeza, que era um negócio que na década de 80 ainda era relativamente comum, um pai, né, uma mãe ter na gaveta ali, na sua mesinha de cabeceira, uma arma, né? E hoje essa possibilidade praticamente não existe, né? Porque apesar do povo brasileiro ter se manifestado, né, contra a proibição lá no Estatuto do Desarmamento, essa vontade do povo foi desrespeitada e na prática tornou-se quase inviável para uma pessoa ter a posse de uma arma legalmente na sua casa, né? Então o ladrão hoje ele tem praticamente a certeza de que não vai ter ninguém armado ali, né? Então nós estamos virando cordeiros, né? E eles ficam à vontade e a gente, na hora de julgar, por exemplo, roubo com arma. O regime fechado, eu tenho que fundamentar. Tem que fundamentar. Você precisa fundamentar mais? Roubo com arma de fogo. Incrível isso, né? Incrível isso. Então, tem que fundamentar. Se fundamentar pouco, se eu disser que é porque estava armado, não dá. Pois é. Aí você vê a jurisprudência, né, que eu acho uma coisa inacreditável. No processo, eu fico, gente, peraí, o que mais que não se pode presumir a periculosidade do agente pela natureza do crime. Mas eu não estou presumindo, eu estou constatando. O sujeito apontou uma arma para uma família inteira dentro de casa. Qual é a parte de presunção? Que não, o simples fato de estar armado roubando. Pois é, porque o sujeito diz, não se pode presumir pela natureza do cara, não pode. Eu tenho que também super fundamentar para, no caso de flagrante, esse roubo com arma fique preso, até no mínimo a instrução para a gente ouvir a vítima do roubo. Então eu preciso fundamentar mais? Olha, tem uma vítima e o roubo foi com a arma e ele foi preso em flagrante. Precisa de muita coisa para dizer que esse sujeito tem que ficar preso particularmente? E que indica a periculosidade dele? O fato dele apontar uma arma para uma pessoa para assaltá-la? Não, isso não quer dizer nada, né? É uma maluquice isso. Nós estamos vivendo um quadro assim de desconexão com a realidade em razão desse discurso, né? Porque no fundo a causa é essa, né? É o discurso de que o criminoso, coitado, ele é uma vítima da sociedade. Então você vai atenuando até não mais poder a responsabilidade individual. E aquele raciocínio que você podia aplicar em outros casos, outros processos, você tem que ficar ali imaginando as 1000 razões, além do fato dele ter roubado com uma arma de fogo e ter uma vítima que reconheceu que gerou a prisão em flagrante, tem que é uma coisa... uma energia desperdiçada que poderia estar sendo investida. Quando a gente sabe essa questão de a gente ficar, às vezes, criando essas teorias de que da vítima da sociedade, a gente sabe perfeitamente que assim, a pobreza, a desigualdade social não são causa de violência. Exatamente. Assim, a causa da violência é a vontade de delinquir. Exatamente. É a decisão do criminoso de cometer um crime, né? Então, quer dizer, a gente tem pessoas de alto poder aquisitivo que praticam crimes e pessoas de baixíssimo poder aquisitivo que são super corretas e nunca praticaram crime nenhum. Uma coisa não está intimamente ligada à outra. A mente do criminoso, ela funciona sempre igual. Pode ser o criminoso da favela que pratica crime violento, roubo à mão armada, pode ser o alto diretor da Petrobras que pratica corrupção, fraude em licitação. A mente do criminoso, né? O professor Stanton Seminal, que é um psiquiatra americano com 40 anos de prática nessa área, e tem um livro maravilhoso que eu espero que seja traduzido para o português, que é Inside the Criminal Mind, dentro da mente do criminoso. Então, a mente do criminoso funciona sempre da seguinte forma: as regras valem para os outros, para mim não. O que eu quero, eu vou conseguir. Então, isso vale para o criminoso que mora lá na favela e que quer um relógio, um celular ou alguma coisa que ele não conseguiria adquirir se ele trabalhasse seguindo as regras, né? Ele não quer isso para ele, não quer essa vida para ele, de pegar transporte, acordar cedo, chegar no trabalho. Né? Não. As regras são para os outros. O que ele quer, ele vai conseguir. Então, ele quer o seu carro, o seu relógio, o seu celular, ele vai tomar de você à força, né? O outro lá da Petrobras, que ganha, coitadinho, só 90 mil por mês, né? Ele diz, não, 90 mil eu não quero, não, 90 mil para mim, eu quero 10 milhões, né?
E o que eu quero eu vou conseguir, né? As regras não valem para mim. Viver do salário? Não. Eu vou armar aqui uma maracutaia, uma licitação, vou me juntar com os políticos, uma fraude dessas e vou ganhar os meus 10 milhões. Então, é sempre o mesmo raciocínio. Claro, o tipo de crime que um ou que outro vai cometer é diferente, mas a mente do criminoso é sempre a mesma. É uma escolha racional, é a ideia de que as regras não valem para ele e o que ele quer ele vai conseguir. Esse é um raciocínio que você pode aplicar, por exemplo, para um estuprador. Não é só o crime econômico, não. O jeito é, eu quero aquela mulher ali, eu quero ter relações com ela, então as regras quais são? Eu tenho que namorá-la, eu tenho que... Não é? Mas isso é para os outros. Para mim não vale, eu vou conseguir, mesmo que seja a força. Né? Então é sempre a mesma mentalidade e é preciso entender que essa é que é a questão fundamental, essa é indiscutível. Né? A causa do crime é a decisão do criminoso de praticar o delito. Né? Então, e o que incentiva essa decisão, né, como eu já citei aqui o Gary Becker, são aquelas duas perguntas, né? Eu vou ser pego? E se eu for pego? O que vai acontecer comigo? Na medida em que esse tipo de mentalidade não encontra na lei penal, na atuação do Estado, uma ameaça, né, crível, né? Então, ele vai em frente. O nome disso é impunidade. É a impunidade gerando a decisão do criminoso de delinquir. Por quê? Ele vai te perguntar, o crime compensa, né? E para nossa tristeza, no Brasil, quase sempre a resposta é afirmativa. Se você pensar em pobreza, né, e em pobreza, desigualdade, falta de escola de qualidade e tal, a gente tem que sempre pensar em duas coisas, né? A primeira, que eu acho uma afirmação absolutamente genial desse mesmo psicólogo americano, o professor Stanton Seminole, aquelas coisas simples, né, que você, poxa vida, como é que eu não pensei nisso antes? Ele diz o seguinte: entrei para o sistema penal americano, diz ele no livro, com a convicção de que a pobreza e as dificuldades econômicas geram a criminalidade. Comecei a entrevistar um criminoso atrás do outro nas prisões, né? E descobri uma coisa interessantíssima. Quase todo criminoso tem irmão. Tem um irmão, uma irmã, vários irmãos, várias irmãs que cresceram na mesma casa, situada na mesma rua pobre, no mesmo bairro miserável, frequentaram a mesma escola sem qualidade, mas não viraram criminosos. Viraram trabalhadores, trabalham, vivem de acordo com a lei, dão duro, trabalham honestamente, né? Então não é possível, né, que a gente ache que é a pobreza, a criminalidade, a falta de escola de qualidade, que geram é a decisão do sujeito de cometer o crime, porque o irmão dele tomou uma decisão diferente e foi criado ali, na mesma casa, na mesma rua, no mesmo bairro, e frequentou a mesma escola. A outra coisa que eu, correndo o risco de fazer um comentário assim, que pode gerar algum tipo de consequência, mas a outra coisa que eu gosto de ponderar é a seguinte: se pobreza e falta de escola de qualidade são as causas da criminalidade, então vamos pensar o seguinte: numa favela do Rio de Janeiro, né? Qualquer favela, quantas pessoas ali têm acesso a uma educação de qualidade, a boas escolas? Certamente um percentual bem reduzido, né? A imensa maioria não tem essa oportunidade. Qual o percentual de criminosos ali? Eu duvido qualquer favela do Rio de Janeiro que chegue perto de 5%. É uma minoria, não sei se chega a 1%, a imensa maioria, a gente sabe disso, né? São pessoas que trabalham, né? Poderiam ter, claro, não estou discutindo isso, poderiam ter empregos melhores se tivessem uma qualificação profissional melhor, se tivessem um ensino melhor. Não estou aqui reduzindo a importância de ter uma boa educação, né? De um bom ensino. O Brasil é um problema seríssimo, né? Mas se é isso que leva à criminalidade, vamos sair dessa comunidade, vamos pensar, por exemplo, no Congresso Nacional. Quantos ali tiveram acesso a boas escolas, né? Estudaram em escolas particulares, né? No primário, no ginásio, no segundo grau, frequentaram inclusive faculdades, né? Qual
percentual ali de pessoas que estão respondendo a inquérito ou processo pela prática de algum crime. Se for só 5%, eu ficarei surpreso. Né? Então, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Né? Será que existe essa relação de causalidade entre pobreza, educação de qualidade inferior e criminalidade? Não é o que a realidade mostra pra gente. Isso significa que a gente não deve lutar contra a pobreza, não deve lutar para aumentar a qualidade da educação? Claro que não, a gente tem que lutar por isso. Mas para reduzir a criminalidade, o caminho é outro, é reduzir a impunidade. Adorei. Obrigada, Marcela. Falo demais. Ótimo. Obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Pelo nosso convite. Tá? Muito obrigado. Então, se você gostou, curta, comente e siga nosso canal Justo Eu.